iniciar a nossa apresentação, e aí as pessoas que vão chegando vão acompanhando a nossa apresentação à medida que elas entrem na sala. Sejam novamente muito bem-vindos. Já de antemão eu falo para vocês que vou pedir algumas licenças para tomar água e tossir um pouco, que eu estou perdendo um pouquinho a voz desde ontem. Então, eu espero que mais 1 hora e 15, que é o que a gente vai ter aqui, ela dure. Se não durar, eu faço gestos, mímicas ou qualquer coisa do tipo. Vai ser um webinar, no mínimo, diferente. Vamos lá. Sejam bem-vindos, então. Meu nome é Sebastião de Oliveira. Para quem ainda não me conhece, para quem não acompanha ainda as nossas apresentações, eu sou diretor da Oliveira Campos Consultoria. Venho de uma trajetória como consultora há praticamente 20 anos. Isso inicialmente na área de marketing, depois na psicologia, depois eu fiz para o meu mestrado, enfim. E nesses 20 anos eu tenho uma atuação muito forte, principalmente junto aos escritórios de advocacia. Não é o único foco nosso, mas certamente é um dos principais da consultoria hoje. Aliás, já adianto para vocês, o ano que vem, né, que já não está tão longe assim, falta só um mês para a gente concluir o 2020, já estão absolutamente todos convidados para a sequência de comemorações que teremos em 2021, com os nossos 20 anos de atuação no mercado. É uma marca para a gente histórica, uma marca muito importante, pela quantidade de coisas, pela quantidade de trabalhos que a gente já fez, pelos clientes que a gente já atendeu, e espero, de fato, poder comemorar isso junto com vocês, não através do vídeo. Se tiver que ser através do vídeo, será através do vídeo, mas espero que a gente já possa, aí, depois do final do primeiro trimestre ou mais para o meio do ano, que a gente tenha a possibilidade de fazer um evento presencial nos moldes do que a gente fazia anteriormente, para quem está acostumado aí com os nossos eventos. Essa é a minha equipe, da qual eu tenho bastante orgulho de fazer parte, até da Carol, que é a nossa coordenadora de marketing aí. Ela vai gravar isso aqui e vai falar que é assédio, né? Mas essa nossa equipe, os nossos consultores, o Fernando, meu sócio, enfim, é até estranho colocar a imagem aqui do nosso escritório, porque assim, a gente fala assim, nós estamos ali na região da Paulista. Hoje nós não estamos na região da Paulista, nós estamos numa blogosfera, né? Em qualquer lugar, em qualquer canto do Brasil. Aliás, nesse período de pandemia, a gente teve muita felicidade de iniciar trabalhos com escritórios de diversos lugares do Brasil. A gente já atendia Aracaju, já atendemos escritórios em Manaus, estamos com um trabalho interessante de um escritório de Porto Alegre. Enfim, isso para a gente é muito bacana, essa possibilidade de entender a advocacia em diversos lugares do Brasil, com suas diversas características e por aí vai. Nós, novamente, para quem ainda não nos conhece muito bem, nós temos basicamente 3 grandes áreas de atuação. A primeira delas, a gente costuma dizer que é a gestão estratégica do escritório. Entenda-se, como é que o seu escritório estará daqui 2, 3, 4, 5 anos? O que pensa para o futuro? Como é que ele vai se desenvolver? Quais são os grandes projetos que você precisa ter e colocar em prática para que, de fato, esse escritório possa vir a ser aquilo que você deseja? Eu sempre digo que formular um plano estratégico já não é uma coisa simples, mas executar, fazer com que ele aconteça é um desafio ainda maior. E um dos trabalhos que a gente faz bastante bem é exatamente isso, de definir e implementar planos estratégicos nos escritórios de advocacia. Uma outra frente que a gente atua de modo bastante intenso, é a gestão de pessoas. Aqui na gestão de pessoas, eu digo para vocês que, tirando a parte dos trabalhos mais voltados para o departamento pessoal ou a operacionalização da área de recursos humanos, todos os outros projetos, a gente tem contribuições efetivas e muito boas, com inúmeros escritórios, com metodologias que têm um resultado bastante diferenciado, bastante impactante nos escritórios que a gente atua. Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, de algumas dessas metodologias. Uma terceira frente muito importante para nós diz respeito à gestão do marketing jurídico. Quando a gente fala de gestão do marketing jurídico, eu digo como é que seu escritório se coloca no mercado, como é que ele gera, como é que ele prospecta negócios no mercado.
Cada vez mais, a advocacia é uma advocacia empresarial. E quando eu falo de uma advocacia empresarial, eu não falo só aqueles que atendem empresas, mas dos escritórios que se comportam como empresas, dos escritórios que têm metodologia em todas as suas frentes de atuação, inclusive na prospecção de negócio. Então, esse é um espectro geral daquilo que a gente faz. Nós já atendemos mais ou menos uns 57, 58 escritórios de advocacia. Já adianto para vocês que, eventualmente, algum escritório de vocês que esteja aí na sala, que não se encontre representado aqui, é simplesmente por uma capacidade de tamanho da tela, mas nós atendemos mais ou menos 57, 58 escritórios de advocacia, alguns muito pequenos, alguns muito especializados, alguns muito grandes, alguns muito massificados, enfim. Nós temos uma experiência realmente bastante significativa com todos eles, e é com base nessa experiência que a gente tem, que a gente faz os nossos encontros aqui junto com vocês. Eu sempre reforço um pedido nosso de contribuição com a Casa Ondina Lobo. Essa é uma casa que a gente gosta bastante do trabalho deles. Quando a gente fazia os nossos eventos presenciais, é provável que alguns de vocês já tenham participado, a gente sempre cobrava ali um certo valor, 50, 100 reais, e repassava boa parte disso para essa casa. No caso agora, que como está sendo virtual, o evento é completamente gratuito, então a gente solicita para vocês, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho deles, lá no próprio site você pode fazer sua contribuição. Mais do que nunca, num período de pandemia, essa contribuição, ou qualquer contribuição, é absolutamente vital para que eles continuem tomando conta, dando uma assistência fantástica, como eles fazem a todas as pessoas que têm aí numa condição de vulnerabilidade, mais idosos e por aí vai. Chamo atenção também para quem não tem recebido ainda os nossos materiais. Nós fizemos esse ano um projeto, aliás, muito bem coordenado aí pelo Leandro, um dos nossos consultores, a nossa segunda pesquisa de remuneração. Fizemos a primeira o ano passado com 50, 51 escritórios de advocacia. Esse ano nós tivemos 58 escritórios pesquisados. Essa é uma pesquisa muito bacana, porque ela é muito segmentada. Primeiro, que ela é direcionada só para os escritórios de advocacia. Segundo, que você tem uma segmentação lá por porte, por tipo de escritório, por região. Vale muito a pena. Nós vamos falar hoje aqui um pouquinho do ponto de vista financeiro, como é que você minimiza ou potencializa os investimentos que você faz em pessoas, e a pesquisa de remuneração é uma parte importante para você fazer a comparação do seu escritório, né, da folha, dos investimentos do seu escritório em pessoal com outros no escritório. É a melhor forma de reter talentos, vale a pena vocês nos consultarem. Faço também aí uma menção, um programa muito bacana que a gente já vem realizando há pelo menos uns 6, 7 anos, e agora, na época de pandemia, nós convertemos esse programa para um modelo virtual. O programa Formação de Advogados de Negócio é um programa que visa capacitar aqueles advogados, ou aqueles sócios, ou aqueles coordenadores em habilidades de prospecção de negócio. Falo isso porque a maior parte dos advogados não teve essa experiência, não teve essa formação para fazer esse trabalho, e os escritórios se ressentem muito disso, e não tem jeito. A gente tem que capacitar essas pessoas para que eles façam um trabalho realmente importante para o escritório, que é de prospecção e geração de negócio. Quem quiser saber mais, então, entre em contato conosco. Só um pouquinho aqui para eu tomar um pouco mais de água, eu já entro, então, no nosso conteúdo de hoje. Bom, vamos lá. Então, entrando especificamente aqui no conteúdo do nosso webinar de hoje, eu chamo a atenção que esse é o nosso 6º webinar. Eu falei isso em outros eventos que nós tivemos nesse período de pandemia. Eu era até um cético, vou confessar que até um ano atrás, poxa, essa história de webinar tem resultado, etc. E eu fico muito contente que até esse 6º webinar, a gente deve ter falado com pelo menos umas 600, 500, 600 pessoas. É uma quantidade de gente bastante significativa, e a gente fica feliz em ter essa contribuição também com mais vocês hoje aqui, falando sobre finanças.
Esse é um momento especial de vocês e de todos nós. Nós estamos aí praticamente no final do ano, né? Temos mais praticamente um mês de operação. E certamente, para muitos dos escritórios que estão aqui, outros no mercado, esse não foi um ano fácil. Ou, pelo menos, no mínimo, esse foi um ano muito estranho, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de prospecção de negócio, por aí vai. Alguns escritórios tiveram resultados nesse ano. Aliás, eu ousaria dizer, vários escritórios tiveram resultados esse ano. Alguns escritórios meio que patinaram, e eu diria para vocês que muitos escritórios tiveram prejuízo esse ano. Muitos escritórios retrocederam nos seus resultados. Então, a pergunta que fica é, o que eu faço para, de fato, o ano que vem, ou manter e continuar com os resultados que eu tenho, ou reverter os resultados, os prejuízos que eu tive em 2020. Óbvio que não tem receita fácil, mas eu digo para vocês que uma boa administração financeira vai ser um dos elementos absolutamente essenciais para que vocês tenham bons resultados em 2021. E não é por acaso que a gente escolheu exatamente esse tema para falar no dia de hoje. Já ajustando um pouquinho as expectativas com vocês, nós temos aqui na sala escritórios com tamanhos muito diferentes. Nós temos escritórios de 5, 6, 10 pessoas, temos escritórios que a gente sabe aqui com 200 pessoas. Então, é natural que esses escritórios estejam também em estágios de desenvolvimento, principalmente na função financeira, bastante diferentes. Então, já adianto para vocês que aqui não é um processo avançado, mas ao mesmo tempo com coisas muito importantes, que eu diria que se vocês fizerem o que a gente vai falar nessa uma hora e pouco, se vocês fizerem bem feito essa administração financeira, vocês já estão muito à frente de todos os outros escritórios do mercado. Mas faço esse adendo porque, para alguns escritórios, algumas coisas que a gente fale pode parecer meio básica e para outros pode parecer avançado demais. A gente vai tentar fazer aqui uma mescla e tenho certeza que vamos contemplar todos vocês. Eu sempre faço uma diferença das finanças gerenciais, das finanças contábeis. Muitos escritórios e muitas empresas também, industriais, comerciais menores, se fiam muito nos números contábeis, e os números contábeis eles são muito bons, mas eles não são números que foram feitos para espelhar a realidade gerencial do seu escritório. A forma de colocação das informações, a forma como você enxerga no relatório contábil, muitas vezes é bem diferente do gerencial. Falo isso para vocês porque aqui nós vamos nos concentrar não em conceitos contábeis e tal, mas como é que, de fato, eu olho o escritório do ponto de vista financeiro, como é que eu aprimoro e tomo decisões do ponto de vista financeiro, de tal forma que eu melhore os resultados da minha firma. Um adendo também que eu faria, em vários momentos aqui da minha apresentação, eu vou falar para vocês sobre sócios. Quando eu estiver falando sócios, sempre lembre daquelas pessoas que, de alguma forma, têm um poder de decisão e de comando na firma significativo. Entenda-se aí um sócio patrimonial ou um sócio gestor, alguma coisa próxima disso. Eu faço essa distinção porque, naturalmente, todos vocês sabem que muitas das pessoas dentro do escritório são sócias, e aí sócias no contrato social, no acordo jurídico, mas não necessariamente tem um papel efetivo como sócio dentro da estrutura. E é disso que a gente vai falar aqui. Por último, obviamente, eu diria para vocês, até os financeiros aí, antes que o William reclame, fala, não, isso aí não é bem assim, tem coisa mais profunda para a gente fazer, que, óbvio, ele é um especialista na área, mas eu digo para vocês que esse não é, obviamente, um curso de finanças, mas é, da nossa experiência, aqueles aspectos do financeiro dos escritórios que têm um impacto muito grande sobre os resultados de vocês e que deveria ser revisto para 2021. Bom, vamos lá, então. Quando eu falo de uma boa gestão financeira, eu penso que a primeira coisa, e isso é importante para os gestores financeiros que estão na sala, para os sócios, o que eu deveria esperar de uma boa gestão financeira? Eu digo para vocês, de algum modo, uma boa gestão financeira deveria, talvez a palavra aqui seja forte demais, mas assegurar o lucro no sentido de evidenciar o lucro, ou evidenciar o resultado. Segundo, quando eu digo garantir a liquidez, eu estou querendo dizer administrar o fluxo de caixa.
Aliás, para alguns sócios, eu já adianto, esses conceitos muitas vezes não são tão claros. Poxa, a gente teve tanto lucro e não tem dinheiro em caixa. Caixa é uma coisa, lucro é outra. Vou falar um pouquinho depois sobre isso. Mas é importante, como é que eu garanto que ao longo dos dias eu tenho dinheiro no banco para pagar as contas que eu tenho para pagar? Isso, administrar esse dinheiro, sem dúvida nenhuma, é uma função muito importante do financeiro. Eu costumo sempre dizer que maximizar o bom uso do dinheiro. Ficou uma frase aí meio complexa, mas para dizer para vocês o seguinte, recentemente a gente estava no escritório e eu acompanhando nos últimos 2 anos esse escritório, a gente percebia que eles faturavam lá mais ou menos 500 mil por mês e eles vinham com 80, 90 mil parados, simplesmente parado nas contas. Eles tinham lá, se não falei, 2 ou 3 contas e esse dinheiro parado. Eu falava, mas peraí, vocês não fazem nenhum tipo de aplicação com relação a isso? Não, é porque a gente vai usar isso, aquilo, outro. Na verdade, eles não têm uma noção clara do que eles precisam de volume de capital para fazer o giro do escritório no mês, então eles ficam com todo o dinheiro disponível. Ora, eu estou deixando de realmente investir e ter algum rendimento com relação a isso. Isso é só aqui de maximizar o bom uso do dinheiro. Sem dúvida nenhuma, evitar falhas nesse uso do dinheiro e até, por que não, evitar fraudes no uso do dinheiro. É muito impressionante nos escritórios de advocacia como simplesmente, muitas vezes, as pessoas não sabem para onde o dinheiro foi. Digo para vocês que eu já tive casos de escritório que fatura 600, 700 mil e nós descobrimos, entre aspas, que esse escritório tinha 60, 70 mil em valores que eram receitas reembolsáveis de cliente que não tinham sido cobradas. Assustador, né? A gente está falando de 10%, e mais de 10% de um faturamento, que as pessoas não tinham essa noção. E não tinham porque não tinham uma boa administração financeira, porque não tinham controles e por aí vai. Tudo isso eu estou falando para vocês, a função financeira, ela ajuda muito em um escritório ter sustentabilidade ao longo do tempo e o escritório ter segurança ao longo do tempo. Para quem esteve aí conosco no último webinar, aliás, vale a pena entrar depois no nosso site, depois, eventualmente, até a Carol pode compartilhar aí links, etc. Nós fizemos o último webinar sobre governança corporativa. E eu chamo a atenção aqui porque cada vez mais é fundamental para o escritório que ele seja governável, que ele seja muito bem administrado. E a função financeira tem um papel importantíssimo nessa governabilidade, ele tem um papel fundamental nessa governança do escritório. Então, grosso modo, é disso que a gente está falando quando a gente fala de uma administração financeira que seja realmente muito boa. Bom, todos vocês aqui, como administradores, sócios, enfim, uma preocupação básica que todos vocês têm é, afinal de contas, como é que eu aumento o lucro do meu escritório? Né? E é engraçado, de novo, por incrível que pareça, tentem fazer uma reunião com advogados seniores de vocês para falar sobre lucro e vocês vão perceber a confusão que as pessoas fazem com esse nome. O que é lucro, mas entra isso, não entra aquilo outro, confundem lucro com faturamento, confundem lucratividade com rentabilidade. Então, assim, primeira coisa, quando eu falo de onde vem o lucro, não é o departamento financeiro que gera lucro. Pode parecer meio bobagem, é óbvio que não é o departamento financeiro. Sim, mas o problema não está lá no departamento financeiro. E de uma forma, eu diria para vocês, mais filosófica, né, de finanças, se é que eu posso usar esse termo, lucro é o resultado da relação sua com algumas entidades no escritório e fora dele. Vai ficar mais claro aqui para vocês nesse diagrama. Ó, primeira coisa, a primeira parte da equação do lucro, ela diz respeito à sua relação, a relação do seu escritório com relação ao mercado. Ou seja, se o escritório ele tem um posicionamento claro, por que eu falo isso e o que isso tem a ver com finanças, né? Ora, você precisa, de fato, mostrar ao mercado que seu escritório ele gera valor para o cliente, né? Ou seja, eu preciso ter clareza
de quais são os diferenciais do meu escritório e eu preciso conseguir evidenciar esse valor, né? Por que, afinal de contas, o seu escritório não cobra por ação, né? Não cobra por petição? Né? Outro dia eu estava num escritório que tem lá uma área trabalhista e ele falava assim, Sebastião, você não está entendendo. Hoje o meu cliente, ele pergunta quanto é que sai a petição, né? Quanto é que sai a ação. Veja, quando isso acontece, é sinal que você está num tipo de competição, num tipo de relação com o mercado, com seus clientes, que ele te visualiza dessa forma. E eu estou querendo dizer com isso que essa relação do seu escritório com o mercado vai dizer muito se ele vai ter um fluxo contínuo de receitas e se esse fluxo de receitas é satisfatório comparativamente a toda a estrutura que você tem que bancar. Então, a primeira parte da sua equação do lucro diz respeito à relação que o seu escritório tem com o mercado. Grave muito isso, né? De novo, eu não quero aqui, a gente vai falar de números, sem dúvida nenhuma, mas finanças não é uma coisa que diz respeito simplesmente ao número, mas em como você organiza seu escritório para gerar esse número. Então, segundo aspecto, diz respeito a qual é a relação que seu escritório tem com as pessoas desse escritório. Lembrando, inclusive, vocês todos devem saber disso, devem ter consciência disso, que um dos maiores custos dentro de um escritório de advocacia, sem dúvida nenhuma, é o custo direto, é o custo dos advogados. Então, o quanto você transforma esse custo em investimento ou não, o como você administra, entre aspas, esse custo ou não, tem um impacto direto no resultado final do escritório. E aqui eu estou querendo dizer para vocês que quantas pessoas, qual é o perfil das pessoas que realmente faz sentido no seu perfil de escritório? Né? Dentro daquele posicionamento que eu falei ainda há pouco, qual é o tipo de advogado que faz sentido para você? Né? Você vai ter um advogado que tem uma remuneração muito abaixo do mercado, ou na média do mercado, ou muito superior ao mercado? Como é que é isso, afinal de contas? A remuneração desses profissionais está atrelada a resultado? Não está atrelada a resultado? Por fim, você no escritório, você tem um bom clima? Você tem uma boa gestão? Pode parecer estranho para alguns de vocês. Sebastião, poxa, mas eu vim para um webinar de finanças. Você está me falando de clima, clima dentro do escritório? Então, deixa eu fazer uma parte aqui, falar uma coisa muito importante para vocês. Existem várias que evidenciam em diversos segmentos, em diversos países, que o clima organizacional de uma empresa, e obviamente um escritório é uma empresa, ele é responsável por até 30% do resultado dessa empresa. Olha isso. O bom clima ou o mau clima que as pessoas têm no ambiente de trabalho pode gerar até 30% do resultado desse escritório, dessa empresa. Obviamente, pode gerar positivamente ou negativamente. Então, a forma como você se relaciona com essas pessoas tem um impacto muito grande na produtividade, nos custos diretos menores ou maiores e por aí vai. Então, quando eu falo para vocês de relação com as pessoas, é isso que eu estou colocando. E o terceiro aspecto, a terceira perna, aí, vamos dizer assim, da lucratividade do seu escritório, diz respeito a que eu estou chamando de relação com as coisas. Entenda-se, a estrutura física, inclusive, que você tem, a estrutura de TI, a estrutura de todos os aspectos que não diz respeito diretamente a pessoas, a pessoal, é compatível com o seu escritório? Vou dar um exemplo prático. Só um pouquinho mais de água aqui. Vou dar um exemplo prático para vocês. Alguns escritórios mais tradicionais adoram mármore. E vou dizer para vocês que eu adoro mármore também. Mármore é uma coisa muito bacana. Só tem um problema, mármore custa muito. Né? E aí você tem uma estrutura, muitas vezes, muito pomposa para um escritório extremamente massificado ou que sequer o cliente visita o seu escritório. Faz sentido isso? Ponto para reflexão. Da mesma forma, pensa num escritório que trabalha com grande volume de processos. Esse escritório, obrigatoriamente, ele tem que investir
muito em TI. Por que eu falo isso? Por que isso é importante? Ora, porque o meu nível de controle dentro do escritório passa a ser ainda mais importante. Já digo para vocês que hoje em dia, sistemas de informações, etc., são fundamentais para todos os escritórios, mas para alguns deles eles passam a ser ainda mais estratégicos. Seu escritório tem processos bem desenhados, né? E por aí vai. Então, quando eu falo para vocês da relação com as coisas, eu estou falando dessa operação que você formatou, dessa estrutura que você formatou. Em resumo, o que eu estou querendo dizer para vocês que o lucro do escritório de vocês é função da relação que vocês têm, que o escritório de vocês tem com o mercado, ou seja, o quanto isso vai gerar de receita, o quanto essa relação com as pessoas vão ter maiores ou menores custos diretos e despesas com o pessoal indireto, e, sem dúvida nenhuma, com as outras despesas todas que você tem no escritório. Essa é a sua equação, essa é a equação mais elementar, eu diria assim, em finanças, e que a gente tem que entender que ela é o resultado desses fatores anteriores que eu coloquei para vocês. Espero que esteja fazendo sentido até aqui. Nesse momento, eu começo a entrar junto com vocês em alguns relatórios, alguns formatos de informação que são, ao mesmo tempo, básicos e que são absolutamente fundamentais para vocês entenderem como é que está cada uma dessas relações que vocês têm com essas diversas entidades e, consequentemente, o resultado final do escritório de vocês. Vamos lá, dando sequência. Quando eu falo de finanças no escritório, o relatório mais básico que eu posso ter, e por incrível que pareça, digo para vocês, nós já atendemos mais ou menos 58 escritórios de advocacia. Boa parte desses escritórios não possuíam uma DRE, não possuíam um demonstrativo de resultados, que é como a gente chama, como se chama na literatura financeira, minimamente estruturado. E quando eu digo minimamente estruturado, às vezes as pessoas, no início do diagnóstico do escritório, falam assim, mas me mostra os resultados aí. Aí as pessoas pegam lá do sistema um calhamaço de papel, né, impresso, falam assim, então aqui, ó. E aí é uma coisa para a gente tão básica, e não é básico para esses escritórios. Eles trazem as despesas, por exemplo, completamente abertas. Então tem lá, ao mesmo tempo que tem 10 mil por mês de espaço físico, né, de ocupação, tem lá, por exemplo, a caneta em seguida. Gente, isso não dá para visualizar. Uma das coisas mais importantes que vocês vão perceber aqui hoje não é o número em si, mas é o que eu enxergo dele e como eu trato essa informação. Então, vamos lá. Estrutura bem básica aí que todos nós deveríamos ter, deveriam acompanhar dentro do relatório. Eu preciso ter lá um relatório que me estabeleça qual é a minha receita, né? Aqui nem vou entrar no detalhe, poxa, é valor recebido ou é valor faturado, né? Depende da estrutura que você coloca os outros itens abaixo. E, de novo, aqui não é um curso de finanças, é mais para vocês entenderem a lógica de raciocínio disso. Mas eu preciso ter a receita lá, eu preciso ter o valor que eu pago para o sócio é o sócio principal, que é o governo, o imposto, né, que todos vocês pagam, todos nós pagamos. Eu tenho que ter lá um demonstrativo de outros custos diretos. O que são outros custos diretos? Custos diretamente relacionados com aquela receita, com aquele faturamento, né? Exemplo prático, poxa, eu posso ter ali uma custa direta que não é reembolsada pelo cliente e é colocada, por exemplo, nesse item e por aí vai. A partir disso, eu chego lá naquilo que a gente chama da receita líquida. Receita líquida é a diferença da receita bruta menos aqueles outros itens que eu estou falando para vocês. Aqui começa outra questão que é bastante significativa no mercado jurídico. Eu coloco aí custos diretos sócios. Aí as pessoas me falam assim, aliás, antes até de falar isso, custo direto sócio, ou seja, aquilo que você tem do prolabore gerencial do sócio, e o custo direto à equipe jurídica, aquilo que você efetivamente paga para a equipe jurídica de remuneração fixa, mensal, para aquelas pessoas. E aí, obviamente, se o seu escritório, são muito poucos escritórios que não têm nenhuma remuneração fixa, aqueles que não têm uma remuneração fixa, você tem uma forma diferente de apropriar isso. Mas eu ousaria dizer para vocês que 98% dos escritórios têm sim uma remuneração fixa
seja no modelo CLT, associado, sócio de serviço, mas tem ali uma remuneração fixa mensal dos escritórios, e isso deve entrar aqui. Chama atenção para vocês esse custo direto sócio. Algumas vezes os sócios me falam assim, Sebastião, eu não coloco aqui, sabe por quê? Porque a gente tira lá de baixo do que sobrou do resultado. Eu falo, mas se naquele mês não sobrou resultado, o que você faz? Ah, a gente não tira. Bom, não tira, você não come? É isso que você quer dizer? Você não paga a água da sua casa, você não paga a escola do seu filho? O que acontece quando você não retira? Isso é um equívoco. Os sócios deveriam, sim, retirar, e se o escritório não gera resultado suficiente para cobrir isso, isso é uma dívida do escritório para com o sócio. E isso é importante ficar claro, não é só uma questão de jogo de palavras, não. Mas por quê? Isso força a perceber que, exemplo prático, em determinado escritório, são 3 sócios e cada sócio tem uma remuneração fixa, um prolabore gerencial fixo de 15 mil por mês. Ora, esse escritório ele tem um custo direto de sócios de 45 mil por mês. O escritório tem que ser capaz de gerar todos os outros custos, naturalmente, e 45 mil para pagar esses sócios. Só enfatizando mais ainda esse ponto. Se esses sócios não estivessem lá e eu falasse assim, vou contratar 3 sócios de mercado para colocar no lugar desses profissionais, eles teriam uma remuneração, ninguém trabalha de graça. Então, estou enfatizando isso porque a gente já viu muitos sócios que não colocam sua remuneração aqui e gera uma falsa sensação de resultado positivo ou negativo em função disso. A partir daí, então, você tem o que a gente chama de margem de contribuição. Por que margem? Por que contribuição? O conceito é margem porque é a parcela da receita bruta que sobra para contribuir, para pagar as despesas fixas do escritório. Quais despesas essas? Despesas de ocupação, água, luz, telefone, etc., IPTU e tudo mais. Despesas de marketing, aliás, se você não tem lá despesa de marketing, você tem que ter isso no escritório. Despesas de telefonia, TI, outras despesas administrativas e por aí vai. Né? É interessante, bom, vou comentar o restante e volto para cá. Com isso, você chega num conceito importantíssimo, que é o conceito de resultado operacional. E por que o nome resultado operacional? Porque é aquilo que a sua operação, da forma como ela está estruturada, ela é capaz de gerar. Que número é esse que sua estrutura é capaz de gerar ou tem sido capaz de gerar? É engraçado, parecem conceitos muito simples, mas as pessoas confundem. Sebastião, faz 2 anos que eu não tenho lucro. Né? Peraí, e você continua de pé? Como assim? Não é que você não tem lucro, é porque talvez você esteja tendo lucro, mas você tenha dívidas do passado que você está pagando e está confundindo com a sua operação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diriam os jogadores de futebol. Né? Então, a partir do resultado operacional, eu tiro outras entradas. Eu vejo gente alocando, sei lá, vendeu um terreno que era do escritório, coloca aqui dentro da receita de clientes lá em cima. Não é lá em cima, é aqui embaixo, porque isso não é o resultado da operação. E é muito importante não mascarar uma coisa com a outra. Então, outras entradas, receitas reembolsáveis de cliente, né? Algumas coisas que você pagou antecipada de cliente recebeu agora, entra aqui. Da mesma forma, outras saídas, né? Aquelas despesas de cliente que você pagou, mas você vai receber, ela entra aqui embaixo. Percebam que uma coisa amortiza a outra, né? Uma coisa abate na outra, para chegar no resultado líquido. Claro que podem ter outras entradas e outras saídas que não estão aqui. Eu estou colocando um esquema geral. E, obviamente, se ela não participar da sua operação, ela é extraoperacional. Se ela é extraoperacional, ela tem que estar colocada aqui fora, como eu estou colocando para vocês. Veja, esse é o primeiro relatório, e digo para vocês, eu vou tomar emprestado um cliente nosso que ele fala uma coisa muito bacana que não é do mercado jurídico. Ele fala, Sebastião, a gente faz um A4 aqui no escritório. Fala, um A4? O que é um A4? Ele fala assim, esse relatório nosso tem que caber num A4. Num A4 é uma folha de sulfite A4. E eu gosto muito dessa analogia.
Se você tem um relatório que você está chamando de uma DRE e tem 5 páginas, está errado. Você não vai conseguir visualizar nada com isso. Você tem que bater o olho e num A4, para usar aí, pagando depois os royalties para eles, você deveria conseguir enxergar o resultado do seu escritório. Bom, quando eu mostro esse relatório geral para vocês, é claro que ele é um relatório muito amplo. E como relatório muito amplo, ele te dá diretrizes também muito amplas. Por exemplo, poxa, Sebastião, a gente tem um histórico aqui da nossa receita não conseguir gerar muito lucro no escritório. Ora, você tem provavelmente um problema crônico de receita. Então, você tem aí um histórico de recebimentos, de faturamentos, que não são compatíveis com a estrutura que você tem. Vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu estou só chamando a atenção para alguns problemas estruturais que muitas vezes os escritórios têm. Poxa, Sebastião, eu tenho aqui a minha equipe jurídica, ela é muito cara, né? Nós vamos falar um pouquinho depois do que é muito caro, o que não é muito caro. Mas se você tem uma estrutura que, de algum modo, ela consome muito da sua receita, é uma questão de pensar se você não consegue transformar parte desse custo em investimento. Quando eu digo transformar em investimento, significa como é que eu faço essa estrutura, conectar essa estrutura, conectar esse custo com o resultado. Digo isso para vocês porque problemas crônicos, eles exigem soluções estruturais. Não adianta. Se você tem um problema crônico de receita, não vai ser levantando um belo dia de manhã e saindo ligando para vários clientes que você vai conseguir resolver ao longo do tempo esse problema de receita. Se você tem um problema de, ao longo do tempo, sua estrutura é muito cara, não vai ser mandando uma ou duas pessoas embora que você resolve seu problema de estrutura muito cara. Você tem que realmente pensar para 2021 em soluções estruturais para aumentar a sua receita, transformar parte do custo de investimento. Vou fazer, então, um parênteses aí para dizer para vocês como é que a gente aumenta a receita no escritório, como é que a gente vincula custos diretos com os resultados, e depois a gente volta para análises mais específicas dentro do escritório de vocês. Gente, alguns de vocês que já estiveram em outros eventos nossos, já ouviram de nós falar de prospecção em escritórios de advocacia. É uma questão de método, não é uma questão de transpiração, não é uma questão de inteligência, não é uma questão de... Não é nada disso, é método de trabalho. E quando eu falo método de trabalho para prospecção, eu digo ter posicionamento claro, ter estratégia. Eu falo para vocês ter ferramentas organizadas para prospectar negócios. Eu falo para vocês capacitar as pessoas do escritório para fazer prospecção. E eu falo para vocês mensurar os resultados de prospecção, né? Percebam que isso é um circuito, e eu estou falando aqui de uma forma bastante resumida de uma metodologia que a gente desenvolveu com extremos, muito bons resultados para realmente fazer com que seu escritório tenha uma função prospecção muito bem desenvolvida e, consequentemente, gere receita cada vez mais. Já adianto para vocês, não tenho expectativa de começar a fazer implantar uma metodologia como essa, e aí no segundo mês você tem resultados incríveis. Não, você não vai ter resultados incríveis em 1 mês e 2 meses da metodologia. Você vai ter resultados consistentes, duradouros e, de fato, uma função prospecção que funcione ao longo do tempo. Quando eu digo para vocês dessa metodologia, eu estou falando, acredite em transpiração e método, não acredite em inspiração. Nossa, Sebastião, mas a gente está pensando em contratar uma pessoa para fazer prospecção para nós. Não façam isso. Talvez você até precise de uma pessoa que coordene o processo de prospecção, mas prospecção é uma questão do escritório e não de uma pessoa. Poxa, Sebastião, eu estou pensando em destinar um sócio para prospectar. Legal, mas não é um sócio que vai prospectar e fazer mudanças significativas no seu escritório. É um método que envolva todos os sócios, ainda que eventualmente possa naturalmente ter um sócio que coordene a função prospecção. O segundo aspecto que eu falava de soluções estruturais
eu falava para vocês de transformar custos fixos, custos diretos fixos, em investimentos que realmente gerem resultados para o escritório. O que eu estou falando para vocês é ter uma política de gestão de pessoas que realmente gere resultados dentro do escritório. Primeira coisa, e o mais básico, mais óbvio, não vou perder muito tempo, é ter uma estrutura enxuta. Isso, entenda-se, o que é um advogado júnior, o que é pleno, o que é sênior, quais são os requisitos de uma posição para outra. As remunerações desses profissionais estão parametrizadas de acordo com o mercado. Lembra que eu falava de pesquisa de remuneração? Será que você paga mais para os seus profissionais sem realmente poder e necessitar pagar mais? Você só sabe disso quando você tem muito bem definida essa estrutura e, com certeza, uma faixa de remuneração estabelecida de acordo com a sua estratégia no mercado específico que você tem. Segundo aspecto, não confie em remuneração fixa. Remuneração fixa é o mínimo necessário que as pessoas precisam ter para manterem a sua vida e tudo mais. As pessoas precisam ter os seus ganhos conectados com os resultados. E aqui, quando eu falo de resultados, vocês já devem ter ouvido de nós, né? Quem aqui participou de outros eventos nossos, já deve ter ouvido falar da metodologia Mais Que Performance, que significa eu conecto o resultado dessas pessoas com as entregas objetivas que elas têm, né? Eu mensuro essas entregas, eu gerencio essas entregas, e aí eu premio para quem, de fato, contribui mais. Da mesma forma, eu faço avaliação de desempenho no ano e percebo quem são aquelas pessoas que estão muito alinhadas com o negócio e quais são aquelas pessoas que não estão alinhadas com o negócio. Com certeza, eu uso aqui não só metas financeiras, embora as metas financeiras sejam o bottom line, né, a linha final, mas eu uso indicadores operacionais. Lembra que eu falava para vocês que lucro é uma função da relação com o mercado, relação com as pessoas e relação com as coisas? Quando eu falo de metas além do financeiro, eu estou falando de produtividade, eu estou falando de processo, estou falando de indicador de desempenho. E, sem dúvida nenhuma, eu vou premiar as pessoas conforme esses resultados. Digo para vocês que, com metodologia essa, vocês conseguem, primeiro, reduzir uma pressão que as estruturas possuem de continuamente aumentar remuneração fixa. Digo para vocês, inclusive, que, ao longo do tempo, depois de um certo nível profissional, é importante você começar não mais a aumentar a remuneração fixa do profissional, mas começar a aumentar remuneração variável. Claro, porque a remuneração variável, ela não impacta o seu custo fixo e ela premia, de fato, aquelas pessoas que têm um resultado maior. Espero que esteja tudo bem até aqui. Quero seguir um pouco mais com vocês em detalhamento dessa análise que eu estou falando para vocês. 1 minuto para vocês tomarem a água e eu também aqui. Bom, Sebastião, mas eu já tenho essas análises de uma DRE, isso já está relativamente bem equacionado. Eu preciso aprimorar um pouco mais a minha análise. E aí algumas perguntas que normalmente os escritórios nos fazem. Sebastião, mas afinal de contas, a minha receita ou as minhas receitas são baixas ou os meus custos e despesas é que são altos? Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não é. E aí eu vou dar alguns indicadores para vocês de como vocês fazem essa análise. Ora, como é que eu sei que a minha receita ela é baixa ou alta, etc.? Bom, claro que um primeiro parâmetro é, sem dúvida nenhuma, se a receita não é compatível com a minha estrutura inteira, algum problema tem. Mas não sei se vocês já pararam para pensar no qual é o faturamento potencial do seu escritório. Entenda-se, se a gente tivesse o seu escritório funcionando numa capacidade quase máxima, vamos dizer assim, seu escritório tem potencial para atender 10 clientes X que você tem aí. Quanto é que ele faturaria? Esse é o seu faturamento potencial. Então, o seu escritório está a quantas desse faturamento potencial? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, né? Bom, por que eu tenho que fazer essa pergunta? Se eu estou muito distante do meu faturamento potencial, é provável que realmente eu tenho que aumentar a minha receita, eu tenho muito espaço para vender, eu tenho que ter uma ação de prospecção
muito forte. Ou então, eu vou transformar o meu escritório num escritório de potencial menor. Ou seja, é um escritório realmente que não é para essa estrutura toda que eu estou falando, é um outro escritório. Bom, Sebastião, na verdade, o problema é que a receita tem caído muito nesse ano de pandemia. Claro, isso é bastante verdadeiro. Agora, a pergunta que você deve fazer é: você tem perspectiva realista de retomada nos próximos períodos? Você está trabalhando para isso? Você tem função prospecção para isso? Se você tem, talvez valha a pena não reduzir muito a sua estrutura para preservar talentos e pessoas que são muito importantes para vocês. Se isso não é verdade, você realmente deveria pensar na segunda parte, que é: será que o porte do escritório que eu tenho já não contempla mais, já não é mais o porte do escritório que eu deveria ter 3, 4, 5, 6 meses atrás? Então, assim, são algumas perguntas que vão direcionar bastante para qual é o porte de receita, qual é o porte de escritório que eu deveria ter. Um último comentário sobre isso: se você tem um escritório com 200 pessoas, certamente eu posso esperar, como sócio desse escritório, ter lá uma remuneração de sócio ao longo do tempo de 50, 60, 70 mil. Estou chutando, tá? Um número aqui aproximado por mês. Ou seja, estou falando no ano de 900 mil, 1 milhão, alguma coisa próxima disso. Se eu tenho um escritório de 5, 6, 7 pessoas, é difícil que eu vá conseguir um potencial de remuneração dos sócios de 1 milhão. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa estrutura não está preparada para gerar esse tipo de faturamento, esse tipo de resultado que você sócio gostaria. Ora, se você gostaria de um padrão de receita como sócio de 70, 80, 90 mil, então você tem que pensar no escritório maior do que esse e logo você tem que pensar numa função prospecção. Por outro lado, também é verdadeiro que você tem que analisar os custos para ver se, de fato, a questão é de custos. Primeira pergunta: há processo de trabalho pessoas que contribuem pouco para o cliente? Pergunta fundamental. Eu realmente preciso de todas essas pessoas para gerar esses resultados e atender esses clientes que eu atendo hoje? Olha que pergunta bacana. Se eu fosse iniciar o meu escritório do zero hoje, essa seria a estrutura que eu teria? Essa é a estrutura mínima que eu teria? Só para efeito de curiosidade, aí, os financeiros que estão no escritório, isso a gente chama de orçamento base zero. Isso é uma técnica de orçamentação muito forte, aí, no final dos anos 70, que diz o seguinte: esquece a empresa, esquece o que eu tenho hoje de pessoas. Eu preciso fazer esse trabalho, preciso gerar esse faturamento. Logo, qual é a estrutura que eu preciso para isso? E aí eu volto fazendo um encaixe das pessoas que eu tenho, da estrutura que eu tenho, e por aí vai. Bom, Sebastião, isso aí para mim já está relativamente resolvido, mas eu quero ter uma análise melhor do que gera resultado no meu escritório ou não gera resultado no meu escritório. Até porque tem uma frase que eu gosto muito de um cientista que ele falava assim: a ciência é o processo pelo qual a gente descobre as semelhanças de coisas que parecem muito diferentes e as diferenças de coisas que são muito parecidas. Por que eu estou falando? Se gerar resultado, gerar lucro de uma forma boa ou satisfatória, é possível que tenha áreas ou que tenha unidades que não geram esse resultado. E aí é muito importante que você faça essa análise pelas estruturas, pelas diversas unidades de resultado que você tem no escritório. Exemplo prático aqui para vocês: imagina que vocês tenham 3 grandes áreas aí no escritório. Uma área do societário, você tem lá a receita do societário, imposto do societário, outros custos diretos, as pessoas locadas ali no societário, você tem um resultado líquido ali dessa área, você tem os custos diretos do sócio. Eu coloco aqui um asterisco nos sócios, porque, dependendo da situação, o sócio pode ficar fora dessa análise aqui, porque eu vou considerar o sócio como parte do escritório como um todo e não da área. Essa distinção você tem que fazer em função das unidades de negócio que você está colocando. Com isso, eu chego à conclusão que essa área do societário me gera uma margem de contribuição
X, né? Ou seja, existe uma parcela daquele faturamento do societário que gera uma margem para contribuir e pagar o resto das despesas. Por outro lado, a área tributária tem a sua margem de contribuição, a área trabalhista tem lá a sua margem de contribuição. Obviamente, aí você talvez tenha algumas despesas, ou melhor, todas as despesas que não foram alocadas dentro de nenhuma das 3 unidades. As 3 unidades em comum, em conjunto, têm que gerar margem de contribuição suficientemente grande para pagar todas as despesas fixas que não foram rateadas e chegar no resultado operacional. Talvez vocês estejam aí, já vou dizer para vocês, essa é uma forma de análise, não tem o certo e errado, mas eu não faço aqui o rateio das despesas fixas nas diversas unidades. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que tem vantagens e desvantagens de cada uma delas. Mas essa análise ela é absolutamente fundamental para vocês. Uma outra forma de fazer essa mesma análise que eu estou falando para vocês é um pouquinho diferente. O que significa? Eu tenho a forma societária, receitas, impostos, custos, receita líquida, os custos diretos, etc. Chego na margem de contribuição 1 que eu estava comentando lá. Só que eu pego todas as despesas que não são alocadas diretamente para o societário, nesse caso aqui, uso algum critério para ratear uma proporção daquelas despesas fixas e aloco isso dentro do societário. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e aqui eu gero, então, um conceito de margem de contribuição 2, ou seja, o que o societário me gera de margem de contribuição, o que o tributário gera de margem de contribuição 2, aí ficou repetido tributário, mas entenda tributário e trabalhista, né? Então, o que cada uma das unidades de negócio me gera de margem de contribuição depois de pagar uma parcela das despesas fixas de todo o escritório, né? Para pagar, eventualmente, algumas despesas que, eventualmente, não foram rateadas, né? Algumas despesas que não foram alocadas na unidade, para, finalmente, me dar o resultado operacional do escritório como um todo. Vocês já perceberam aqui que tem uma diferença, rateio, não rateio? Vou discutir isso um pouquinho com vocês, mas o que eu chamo a atenção aqui? Essa é uma análise extremamente importante para os escritórios de advocacia. Estou falando de uma forma simples aqui, claro que a gente tem pouco tempo, mas analisar por unidades de negócio é absolutamente vital para você entender aonde, né, de onde vêm os resultados que você tem naquele seu escritório, de onde vem o prejuízo. E não quer dizer que se uma área, no mês, ou no outro mês, ou até no semestre, deu prejuízo, não quer dizer que, obrigatoriamente, eu vou eliminar aquela área, mas eu tenho que ter clareza de qual o resultado que essa área está gerando. De ambos os modelos, eu digo para vocês algumas vantagens desse tipo de análise. Primeira delas, permite avaliar, de fato, quanto cada área contribui para o escritório. E essa é uma pergunta absolutamente vital e vocês têm que ter condições de responder. Segundo, permite premiar as pessoas pelos resultados mais próximos das unidades. Ora, se eu tenho uma área tributária que me gera 3 vezes a margem de contribuição de uma área trabalhista, talvez eu deva pensar que a remuneração variável da área tributária tenha que ser, de algum modo, superior à área trabalhista. Poxa, Sebastião, mas aí eu vou causar uma confusão dentro do escritório, etc. Não vai causar uma confusão se você fizer isso com critério, se você trabalhar isso claramente, de uma forma muito transparente. Lembra que eu falava para vocês da metodologia de gestão de pessoas, do modelo Mais que Performance? É isso que a gente faz. Se eu evidencio isso para as pessoas, elas vão entender que aquela área gera muito mais resultado que a outra, ainda que ambas sejam importantes para o escritório. Só para ajustar um pouquinho com vocês, são 18h05, eu acredito que a gente toma ainda mais uns 15 minutos, 20 minutos, só para ajustar com vocês, mas espero que realmente esteja sendo muito contributivo para todos vocês. Bom, ainda na questão da análise de resultados por unidade de negócio, ela direciona também a ação dos sócios.
Ora, se eu tenho uma área trabalhista, estou aqui pegando trabalhista meramente como exemplo, porque isso acontece bastante, mas eu tenho uma área trabalhista e ela não gera resultado suficiente porque ela não tem um sócio, ela tem um advogado sênior. Talvez eu deveria, que esteja à frente, talvez eu devesse ter um sócio à frente dessa área, né? São considerações importantes que você deveria fazer. Sem dúvida nenhuma, análise de resultados, isso implica uma discussão muito séria sobre o modelo de sociedade, o modelo de remuneração dos sócios do escritório que você tem. Falo isso porque muitas vezes os sócios se sentem preteridos, né, porque tem uma remuneração diferenciada. Ora, se a sua área, se a sua unidade gera muito menos resultado, é importante que, de fato, ele tenha, de algum modo, uma remuneração menor, vírgula, ou não. Por que eu digo o ou não? Para alguns de vocês devem ter participado num fórum que a gente já fez, onde a gente falava de remuneração de sócios. Sebastião, mas a remuneração do sócio não deveria ser baseada no escritório global, no resultado global do escritório? Poxa, Sebastião, eu não concordo. Eu acho que o sócio ele tem que ser remunerado por quanto ele capta efetivamente de negócio. Digo para vocês, não tem resposta simples e verdadeira para isso. Depende do modelo de sociedade que você tem, depende do acordo de sócios que você tem. Nós temos escritórios que pegam todos os resultados e aí distribui praticamente de forma igual esse resultado para todos os sócios. Nós temos sociedades que distribuem diretamente proporcional à unidade ou àquilo que ele capta e por aí vai. Fundamental que isso seja muito transparente, muito criterioso e muito discutido dentro da sociedade. Só para vocês saberem, quando eu falo aqui lockstep, you eat what you kill ou modelo misto, são modelos de remuneração de sócio. O lockstep, em geral, ele é muito mais ligado a um modelo de resultado mais compartilhado. Eu pego o resultado geral e faço ali mais ou menos proporcional às cotas dos profissionais ou de uma forma quase igualitária entre os sócios. E o Eat What You Kill é um modelo muito mais americano clássico, de que você prospectou, trouxe negócios, você vai ganhar. Se você não prospectou, não trouxe negócios, você não vai ganhar. E o misto é uma mistura dessas duas coisas que eu estou falando para vocês. E como reitero, não tem um modelo simplório, simplista para fazer isso. Isso é metodologia que a gente tem de remuneração de sociedade. Fazer análise de resultados por unidade de negócio nem sempre é fácil, tá? Não estou dizendo para vocês que, nossa, isso aqui é uma maravilha, tudo funciona rapidinho. Não é. Ela é absolutamente necessária, mas não é simplório, não é simplista de se fazer isso. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de separar as receitas, porque você tem clientes que consomem horas, consomem forças de trabalho de diversas áreas. E como é que eu faço essa alocação? Isso força muito você ter um controle, por exemplo, de timesheet, o controle de receita muito mais apurado, mas ajuda bastante que você tenha. Espero que não esteja ninguém aí dos sistemas informatizados do mercado jurídico, que eles não gostam muito que eu falo isso, mas eu digo para vocês, muitas vezes os sistemas informatizados são um grande empecilho a esse modelo de análise de resultados por unidade. Por que isso? Porque muitos deles não estão preparados para fazer essa análise. E aí eu digo para vocês, se puder sugerir alterações nos sistemas para fazer essa análise, façam isso. Se não puder, façam numa boa planilha de Excel. Os escritórios que são maiores aí, não precisa ter urticária do que eu estou falando. Eu estou falando com muita ponderação isso. Não deixem de ter a análise, porque o sistema não tem essa possibilidade. Mas, é claro, sempre que possível, tentem fazer isso dentro do sistema que vocês têm. É que, às vezes, demora. Qualquer modificação que você vai fazer, nós já passamos por isso, demora. As pessoas pedem, essa alteração no software aqui vai te custar 15 mil reais e vai demorar 6 meses para fazer. Gente, eu faço isso no Excel muito mais simples e vamos trabalhar e vamos ter resultado.
Um breve comparativo dos dois modelos que eu falei para vocês, né? Ou seja, sem ratear as despesas fixas e rateando as despesas fixas. Quando eu rateio as despesas fixas, algumas vantagens. Desculpa, quando eu não rateio as despesas fixas, algumas vantagens. Eu evito discussões homéricas sobre rateio. Normalmente, quando se rateia nos escritórios, se leva em consideração os mais comuns: quantidade de pessoas ou advogados na área, a folha, o total de remuneração da folha da área, número de processos da área, às vezes a receita da área, né? De novo, não tem aqui um modelo correto, esses são os mais comuns, mas eu digo para vocês que sempre vai haver uma discussão grande do quanto esses critérios são justos, melhores, adequados ou não adequados, até uma combinação desses diferentes critérios. Numa implantação de metodologia de análise, de análise financeira por unidade de negócio, a primeira coisa que a gente faz, ou uma das coisas que a gente faz, é efetivamente discutir qual é esse modelo de alocação das despesas físicas que a gente deseja. Sem dúvida nenhuma, quando você não faz o rateio, você evita essas distorções de falar dos rateios. Poxa, esse não é o critério mais adequado e por aí vai. Algumas desvantagens, sem dúvida nenhuma, não considera quanto cada área consome da estrutura fixa. O que eu digo com isso? Como a gente para ali na linha anterior, na margem de contribuição, fica um pouco assim, aquela discussão assim, poxa, essa área aqui gera muito mais resultado, mas ela consome muito da minha estrutura fixa, pelo tipo de trabalho que ela utiliza, né? Ou não. Então, isso é uma desvantagem. Nossa, quando a gente fala de modelo de não ratear, eu digo para vocês que a maior parte dos sócios tem urticária, porque para eles dá a impressão que ninguém está pagando a despesa fixa, né? E não é isso. A questão é que, ao longo do tempo, você cria uma sensibilidade do que é uma boa margem de contribuição para determinada área, para que sobre e pague as despesas fixas. Mas já digo para vocês, se caminharem para um formato como esse, muitos escritórios, muitos sócios vão torcer um pouco o nariz. Algumas vantagens do modelo com rateio: ele força muito que você discuta a alocação das despesas. Poxa, aonde isso aqui deveria realmente ficar? Precisa mesmo dessa despesa? Não precisa dessa despesa? E por aí vai. Sem dúvida nenhuma, aqui a gente tem uma noção mais clara de quem é o dono da receita, ou pelo menos qual é esse número da receita que você tem que contribuir. Já digo para vocês, preparem-se para conflitos. Porque quando você faz uma análise de resultado por unidade de negócio, sempre vai ter algum conflito. E quando eu digo vai ter algum conflito, encarem isso como um conflito positivo. A questão é, na gestão, você administrar bem esse conflito. Nós temos uma metodologia de liderança, um treinamento de liderança, e uma parte desse treinamento, só fazendo um parênteses aqui, é sobre gestão de conflitos. E uma frase que eu costumo dizer, que não é minha, mas é assim, aliás, não só não é minha, como é de um filósofo famoso. Ele fala: o conflito é o motor da história. Por que isso? É quando você tem o choque de opiniões, quando você, aquela discussão até mais acalorada, que você vai discutir de fato o quanto aquela despesa é de uma área, é da outra área, precisa, não precisa, tem outras alternativas para a gente fazer diferente com uma despesa menor e por aí vai. Então, isso é extremamente positivo que tem essa discussão. Algumas desvantagens das discussões eternas, né? Eu já participei de escritórios que a gente ficou lá 1 ano e meio, e depois de 1 ano e meio ainda vinha o sócio falar: então, mas aquele critério, e aí você tem que novamente discutir, novamente questionar, e faz parte do processo de aprendizagem. Gente, quando a gente fala do financeiro, uma outra análise, aí eu vou passar mais rápida, que é o mesmo raciocínio do anterior que eu estava falando com vocês. Uma análise importante que vocês devem fazer, se vocês tiverem fôlego, né, depois de análise da DRE, análise por unidade, é a análise por cliente. O princípio é o mesmo da análise por unidade de negócio. Só que eu diria para vocês, separar apenas os custos, não ratear as despesas,
Existe, sem dúvida nenhuma, aqui uma dificuldade maior de separar as receitas por clientes. Se a gente já tinha por unidade, passa a ter por cliente ainda maior. Existe uma dificuldade que muitas vezes os escritórios têm, que é entender que existem alguns clientes que eles vão gerar muita margem, mas numa margem, um percentual de margem muito maior, mas num volume muito maior, muito menor, desculpa, e alguns clientes que são grandes volumes de faturamento e até volume de margem, mas num percentual muito menor. São clientes com naturezas diferentes. A questão é você entender que tipo de cliente faz sentido para o tipo de negócio que você está. Ou até se você deveria ter os dois mesmo para equilibrar a sua balança financeira, o seu resultado dentro do escritório. Tomem cuidado quando vocês fizerem análise financeira de clientes, porque a análise financeira de clientes ela é uma análise, mas ela não deveria jamais ser a única análise. Em outras palavras, façam sim análise financeira por cliente, mas em seguida reflitam com outros aspectos. Por exemplo, o quanto esse cliente é estratégico para o escritório, né? O quanto ele tem um nome que agrega de fato muito para o escritório, o quanto esse cliente indica a outros clientes. Digo para vocês que nós já tivemos clientes que durante um bom tempo eles estavam longe de ser os clientes com maiores faturamentos, com melhores resultados, mas esse mesmo cliente me gerou pelo menos uns 4 ou 5 clientes ao longo de 2 anos. Por quê? Porque o cliente que você está, primeiro que ele tem demanda e segundo que ele tem um grau de alinhamento com você muito grande. Né? Ou seja, ele confia muito no seu trabalho, ele referencia muito o seu trabalho. Estou dizendo só para não se precipitarem e falar, esse cliente não dá resultado, eu mando ele embora. Não é assim. E é claro, também, nunca você faz análise financeira de um cliente num único mês, em 2 meses. Normalmente você precisa ter aí pelo menos um período de 6 meses de apuração para você conseguir enxergar estruturalmente esse cliente, como é que ele contribui para o seu resultado de uma forma geral. Vamos lá, prometo parar de falar de número com vocês para os últimos 2 capítulos finais aqui. E olha que eu falei, para uma análise financeira, eu falei pouco de número com vocês, e esse era o meu desafio, né? Assim, é de falar de filosofia de administração financeira, que é fundamental para o seu escritório, inclusive numa linguagem que todos vocês entendam e por aí vai. Quando a gente fala de uma administração financeira, os números eles devem servir para direcionar o seu olhar para aquilo que de fato é o importante e fazer com que você enxergue o escritório de uma forma muito boa, muito inteligente. Eu costumo dizer, se você tem uma boa administração financeira, você bate o olho nos seus controles, nos seus resultados, e você consegue falar como é que está, independente de qual é o escritório que você está tratando. Eu bato o olho num balanço e falo, nossa, esse escritório deve ter esse tipo de problema, esse tipo de problema, esse tipo de problema, se esse balanço estiver muito bem estruturado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe uma confusão em parte dos escritórios, pelo menos a maior parte dos escritórios, até 40, 50 pessoas, eles têm alguns profissionais na área financeira que são ali uma pessoa no nível de assistente, alguma coisa próxima disso. E aí, muitas vezes, você tem muitos dados dentro da área, mas nenhum dado conversa com o outro. Você não tem método de análise. Isso não te ajuda em absolutamente nada. Então, entendam isso aqui, ó. Isso aqui é absolutamente fundamental. Onde eu quero chegar, afinal de contas, com a minha administração financeira? Pega esse exemplo aqui, ó. Você tem lá um determinado escritório que chega feliz lá falando que ele tem muitos dados, então ele fala, Sebastião, tem um cliente X aqui que gera 100 mil de receita, o que você acha? Eu falo, eu não acho absolutamente nada, eu não faço absolutamente nada com essa informação que você está me falando. Agora, se você me fala que esse cliente X gera 100 mil de receitas, mas ele já gerou 200 mil de receita há 3 anos, já começa a me fazer algum sentido. Algum problema você tem com relação a esse cliente. Alguma coisa aconteceu. Mas se além dessa informação, você me trouxer o seguinte, ó, esse cliente gerava 200 mil, hoje gera 100 mil, e ele passou por uma fusão há 1 ano e meio atrás. Eu falo, começo a entender
que é possível, o que possivelmente aconteceu com esse cliente nos últimos períodos. Ou seja, é possível que você se distanciou desse cliente, talvez, é possível não, uma hipótese, talvez ele tenha lá agora um jurídico que é de uma outra empresa, inclusive, um outro diretor jurídico, e ele está passando trabalhos ou receita para outro escritório. Isso é uma possibilidade. Eu não estou falando que isso é uma verdade, mas é uma possibilidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Ora, talvez daqui eu chegue a uma conclusão que eu precise aumentar o faturamento junto ao cliente atual, estando mais próximo dele. Percebo que eu saí do número do financeiro, né, e vou para uma análise mais estratégica daquele cliente ou daquela informação. Talvez uma decisão que eu tome a partir daqui significa, a cada 6 meses eu preciso ter no meu escritório uma demonstração de resultados para cada cliente. Eu preciso envolver outras pessoas dentro do meu cliente para que eu consiga me vender melhor dentro daquele cliente. O que eu estou querendo dizer para vocês, e isso é um conceito na administração de sistema, eu preciso sair dos dados. Quando eu começo a elaborar os dados soltos, eu transformo isso em informação. Quando eu começo a fazer a análise dessas informações e juntar uma série de outros dados, eu chego num certo conhecimento e, a partir desse conhecimento, eu chego na inteligência e na decisão. O que eu quero, com todo aquele esforço no financeiro, é tomar decisões muito mais acertadas. O que eu quero é que meu escritório seja muito mais inteligente do ponto de vista financeiro, né? Que eu consiga olhar o escritório e falar assim, eu tenho certeza que meu escritório funciona muito bem. Por quê? Porque ele tem uma administração financeira que não fica só coletando dado, mas que me gera uma inteligência, uma interpretação fundamental para a tomada de decisão no escritório, e as minhas decisões são muito acertadas, porque são decisões baseadas em bons números, em boas informações. Eu caminho aqui para o nosso último capítulo para dizer para vocês, e aí eu vou dar os créditos e os parabéns para as boas áreas financeiras que estejam dentro do escritório, e vou ajudar vocês dessas áreas dizendo o seguinte, muitas vezes os sócios não fazem análise de resultado financeira. Eles falam, não, conversa lá com o financeiro. Não é conversa lá com o financeiro. O financeiro é quem administra tudo isso, mas isso é uma função do escritório. E quando eu digo função do escritório, significa vocês, sócios que estão na sala, financeiro, etc., vocês precisam ter religiosamente, todos os meses, uma reunião de resultados do escritório. Isso significa, todos os meses eu tenho que trazer lá os relatórios, eu tenho que trazer todos os sócios, né? E juntos com os sócios, e o parênteses aqui não é por acaso. Sebastião, mas eu acabei de ouvir isso umas 2 semanas. Sebastião, eu deixo isso com eles, porque eu não gosto. Não gosta, mas você tem que, no mínimo, participar e, no mínimo, entender o que significa esse número. Porque você não gosta, você sócio não gosta do financeiro, de ficar analisando número, etc, etc. Mas você também não vai gostar quando tiver que reduzir o seu prolabore mensal, porque o escritório não tem condições de pagar aquele prolabore mensal. Mas como vai diminuir o prolabore? Tem. É isso que está acontecendo dentro do escritório. Então, não tem essa possibilidade dos sócios não participarem. E já adianto para vocês, quando o advogado sênior ou coordenador, quanto mais ele vai caminhando para esse nível profissional, falem para eles, você vai começar, em algum momento, participar de análises financeiras do escritório. Então, aprenda a gostar disso, tá? Porque isso é absolutamente para o escritório, é absolutamente fundamental para o escritório que vocês estão participando. O financeiro deve confirmar as informações previamente. Eu falo isso porque muitas vezes a gente vem para a reunião de resultados com informações muito equivocadas, sem credibilidade, informações não consistentes. Aí sim é uma função do financeiro de ter essa informação consistente. Sebastião, caramba, mas você está me falando isso, mas falta informação lá do advogado ou da área de faturamento, por exemplo. Eu não cobro porque não vem lá a ordem de cobrança dentro da área societária, da área financeira e por aí vai. Então, a gente tem que voltar àquelas áreas
e bater forte para que, de fato, as pessoas cheguem com essa informação, com uma característica muito precisa e por aí vai. Outros participantes podem e devem ser capacitados em conceitos. E aí, já adianto para vocês quem é que deveria, quem não deveria participar dessas reuniões. Mas todas as vezes que vocês resolverem abrir os números financeiros para outras pessoas que não sejam sócios, aliás, inclusive para os sócios, discutam conceitos com elas. Falo isso porque já cansei de participar dessas reuniões e as pessoas estarem com um conceito de lucro que é muito diferente. Não, porque o escritório que eu vim era diferente. Tudo bem, mas aqui lucro envolve isso, não envolve isso. O que afinal de contas, envolve no lucro ou não envolve no lucro e por aí vai. Pergunta que muitas vezes vocês nos fazem. Sebastião, eu deveria envolver outras pessoas, eu deveria abrir os números do financeiro para outras pessoas dentro do escritório? Essa é uma pergunta, né? Sim, eu não vou ser sacana de falar isso, a gente vai responder no próximo webinário, ou então eu vou responder mediante um certo pagamento. Mas eu diria para vocês que essa é uma pergunta que todo mundo nos faz, né? A quem eu deveria envolver? Eu digo para vocês assim, ó, não existe uma regra precisa, mas a gente costuma ter 2 parâmetros fundamentais, 2 ou 3 parâmetros para vocês elegerem outras pessoas a conhecerem esses números ou não. Primeiro, tenham clareza que quem não tem informação não pode ter autonomia. Não adianta eu falar para o cara assim, não, você deveria prospectar mais, você precisa gerar lucro. Bom, se você está falando que ele precisa gerar lucro, você precisa dizer para ele o que significa que é lucro. Então, não fale isso. Da mesma forma, quem não tem autonomia não pode ter responsabilidade. Quanto mais informações as pessoas têm, mais eu posso cobrar delas responsabilidade no uso daquela informação. Então, para vocês definirem se determinados profissionais deveriam ou não participar dessas informações, alguns critérios. Essas pessoas têm maturidade para lidar com a informação? Isso é muito importante. Senão elas vão achar que nosso escritório faturou 1 milhão. Caramba, os nossos sócios aqui são ricos. Eles ganham mais ou menos 1 milhão por mês. Elas não entendem que faturamento não é resultado final. Então, assim, precisa dar maturidade para essas pessoas. Não façam isso de uma hora para outra. Façam gradativamente. Então, daqui a 1 ano, 2 anos, aquelas pessoas, por exemplo, em nível de coordenação, elas serão cada vez mais chamadas para discutir esses resultados da área, ou elas vão ser chamadas gradativamente para discutir despesas, até chegar a um ponto que elas entendam e possam contribuir e participar do resultado como um todo do escritório de vocês. Gente, já tomei um tempo aqui substancial. Digo para vocês assim, ter resultado em 2021 significa, antes de mais nada, vocês saberem quais foram os resultados que vocês tiveram em 2020, 2019 e 2018. Programar o resultado de 2021 começa em vocês tendo metas. Metas de receitas, metas de prospecção, metas de despesas, metas de resultado final. Então, invistam tempo na administração financeira do escritório. Digo, não é o financeiro que gera dinheiro, mas o financeiro gera informação essencial para que vocês consigam fazer o escritório de vocês, de fato, gerarem dinheiro. Estou cruzando a minha reta de chegada. Leandro, Fernando, que estão administrando a sala aí, não sei se a gente tem algumas perguntas ou comentários. Eu abro para todos vocês nesse momento também, se tiverem dúvidas, enfim, e está aberto nossa reta final. Sebastião, tivemos uma pergunta da Natália, Tá. no seguinte sentido, acho que até conectando aí com a sua fala final. Sebastião, na sua opinião, qual seria a forma mais adequada para fazer orçamento de receitas? Quando fazemos no escritório, consideramos um percentual de crescimento que é dita pelos sócios, mas avalio que seja um percentual aleatório, sem muito critério. Perfeita, perfeita. Ótima pergunta. Vamos lá.
Claro que orçar despesa é muito mais fácil do que mais previsível do que você orçar receita. Isso é evidente. Como é que normalmente você faz para orçar a receita? O mais básico é você falar de um percentual de crescimento, que é o que ela está falando. Quero 10%, quero 15%, quero 20% ou alguma coisa próxima disso. Eu digo para vocês que isso é um parâmetro. Óbvio que o escritório de vocês ele tem que andar para frente, não para trás. Se esse ano você teve um resultado sei lá, 400, 500 mil você teve de resultado esse ano no seu escritório, qual é a receita que você deveria ter com a previsão de estrutura para o ano que vem, para que você tivesse um resultado, por exemplo, de 10% a mais de resultado, 15%, etc, etc. É a conta de baixo para cima. Esse é um primeiro parâmetro. Claro que esse percentual de crescimento, ele tem que, no mínimo, não esqueçam de colocar aí, viu? Crescimento. Se alguém puder deixar só o microfone no mute. Não esqueçam que existe sim uma inflação que corrói o seu resultado. Então, se você está tendo um resultado igual ao do ano passado, você está andando para trás. Pode parecer bobagem isso, que a gente fica com a cabeça que a inflação é 2,5%, é 3%, mas isso é uma inflação genérica, não é escritório, não é o custo do seu escritório. Então, esse é um parâmetro. Outros parâmetros. Façam a análise não pelo número geral. Exemplo prático. Vou contar uma historinha para vocês, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Há muito tempo atrás, a gente fazia muito planejamento de vendas em empresas que não são escritórios de advocacia. E aí chegava uma parte da convenção lá para fazer o planejamento anual, nós tínhamos 30, 40 gerentes regionais de venda, e eu falava assim para os gerentes regionais de venda: planeje aí, definam qual é a meta de faturamento sua para o ano que vem. E só falava isso para eles. Então, 20 pessoas, cada um deles estava falando, eu quero faturar mais 30%, mais 10%, por aí vai. Pegava esse número deles, juntava esse número de faturamento e a soma de cada faturamento particular dava o faturamento da empresa. Esse é o número da empresa. Bacana? Acompanharam até aqui? Então, esse é o número. A gente começou a fazer um processo diferente. Eu passei para cada um desses gerentes de venda a carteira de clientes que ele atendeu naquele ano. E aí pedia para ele assim, ó, na sua área, região sudeste, você atendeu 50 clientes. Eu quero que você passe pelo faturamento de cada um desses clientes e vá me colocando o que você acha que você pode crescer da sua receita em cada um desses clientes que você tem. E pegava esse número dele e somava. Pergunto para vocês, espero que tenha ficado claro. Qual vocês acham que era o maior faturamento global em termos de meta? O primeiro ou o segundo? O primeiro, eu falando um número geral, o segundo, falando em cada um dos clientes de cada uma das unidades. Já respondo para vocês. O segundo, a Roberta fazendo lá o segundo. Por que isso? E esse é um ensinamento muito importante para a gente. Porque quando eu falo de cada cliente, eu falo de uma coisa concreta. Eu falo baseado... Quando eu pego a carteira de clientes do escritório, por exemplo, eu falo assim, caramba, esse escritório aqui, o que mais que eu posso fazer junto com esse cliente aqui? O que mais que eu posso fazer com esse escritório? Caramba, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Ou eu atendo com pessoa física, que é uma quantidade de clientes muito grande. E eu não tenho isso recorrente, diferente do quando eu atendo empresas. Mas eu começo a falar, poxa, mas na área trabalhista, o que eu posso fazer aqui? Poxa, que eu acho que eu consigo vender muito mais essa determinada tese, eu posso vender muito mais isso ou aquilo. Quando eu vou para as unidades menores, o meu potencial de crescimento fica maior e eu consigo visualizar para o meu orçamento não só o número, mas eu visualizo como eu vou fazer para atingir esse número no ano que vem. Então, respondendo objetivamente a pergunta que a Natália, né, Fernando, que falou? Exatamente. A pergunta que a Natália fez. Então, alguns parâmetros. Sem dúvida, taxa de crescimento do escritório, as diversas unidades de vocês, perspectiva de mercado, sem dúvida nenhuma, óbvio, não vou ser fantasioso.
né? O mercado está em uma grande retração no meu mercado específico, eu estou falando que vou crescer 60%, 70%. Não dá. Sem dúvida nenhuma, todas as ações que eu pretendo fazer, sem dúvida nenhuma, ou seja, poxa, eu vou continuar mais ou menos do que eu estou hoje. Bom, já diria o Einstein, né? Não tem nada mais esquizofrênico do que continuar fazendo as mesmas coisas e querer o ano que vem ter um resultado muito diferente do que eu tenho hoje. Não tem muito milagre, né? Assim, sempre que você fala de um número 10, 20, 30, 50% maior, a pergunta seguinte é: o que você vai fazer para isso? Então, é assim que a gente faz na Receita. Não é uma fórmula matemática, mas, sem dúvida nenhuma, ajuda muito vocês nessa orçamentação. E diria até, Fernando, Sebastião, de uma forma mais pragmática, né, gostei do complementando. joinha ali da Elizabeth. Vão me sinalizando se ajudou ou não, porque não é fácil você falar especificamente para cada uma das situações. A ideia é contribuir com vocês com ideias aí, tá? Fala, Fernando. Não, que é só complementando e o que você disse, né? Além de fazer uma análise bastante criteriosa das oportunidades de negócio, seja nos clientes atuais e novos, e das iniciativas que estão previstas aí para essa geração de negócios, talvez de uma forma até bastante pragmática, qual é a meta de novos clientes, né? Acho que Não tenha dúvida. esse é um ponto fundamental que ajuda muito a gente estabelecer essa meta de receita. Afinal, quantos clientes novos queremos para a área e para o escritório como um todo? Perfeito. E aí conecta muito, né, Fernando, com aquele que a gente falava. Quando a gente fala, por exemplo, de metodologia de prospecção, uma das coisas que a gente faz muito bem é gerenciar a meta de prospecção. Para não ter ilusão também, né? Não ficar iludindo, né? Já 6 meses não alcançou nada, mas nos últimos 6 meses eu quero alcançar tudo. Não existe isso, né? Mas essa administração sistemática da meta te ajuda bastante a direcionar. Gente, só para respeitar o jantar de todos vocês, Fernando, se não tem nenhum outro Tem uma que veio agora da Yara, se for talvez aí 2 minutinhos, acho que vale pelo menos um comentário que ela até pede em formato de dica mesmo. Se é possível dar alguma dica de como desenhar propostas de honorários atrativas para os clientes que garantam lucro para o escritório. O mercado jurídico anda muito selvagem e, por vezes, perdemos negócios importantes em razão do valor. Quem que perguntou? Essa é a dica que vale $1 milhão, né? Quem que perguntou? A Yara. Vamos lá, Yara. Assim, ó, eu diria para vocês, assim, honestamente, eu não vejo uma dica pontual que resolva isso. Assim, como eu falava para vocês, primeiro slide que eu falava assim, o quanto vocês cobram, o quanto o cliente paga, o quanto o mercado paga, dá a exata medida do quanto ele valoriza ou não valoriza o trabalho de vocês. Esse é o ponto de partida. A gente sabe, sim, que o mercado é selvagem, é cada vez mais agressivo e tudo mais, mas dentro do mercado agressivo, selvagem, etc., você tem gente cobrando mais, cobrando menos. Né? Talvez não tenha cobrando 5 vezes o que você cobra, talvez isso não tenha naquela mesma faixa, mas dentro de determinados modelos de escritório, eu estou num modelo extremamente massificado, não vá se comparar com o modelo boutique e etc. Mas mesmo dentro do massificado, tem gente que cobra mais, cobra menos. Mesmo no modelo boutique, tem quem cobra mais, quem cobra menos. Como você vai fazer a proposta diz muito respeito a o que diferencial de fato você tem. Como é que você se vende? Como é que você se coloca no mercado? Como é que você agrega ou não agrega valor de fato para aquele cliente que você tem? E isso, talvez aí, não sei nem se é uma dica, mas isso não é feito só no momento da proposta. Eu digo sempre para os nossos clientes assim, ó, você não está vendendo na hora que você vai apresentar a proposta. Você vende durante toda a sua relação que você tem com o cliente. Né? E se você não faz isso, quando você chegar a hora de apresentar a proposta, ele fala, nossa, que caro. É claro que é caro. Você não vendeu nada durante o período inteiro e agora você me chega com uma conta. Né? Essa conta não funciona. Então, não é uma dica pontual, mas, de novo, eu insisto, é metodologia de prospecção, metodologia de formação de preço e um trabalho realmente consistente com relação a isso que a gente tem. Só estou vendo alguém perguntando aqui, brilhante apresentação, obrigado. Por favor, aí só me repete aí, Fernando, que agora sumiu aqui da minha linha. Brilhante apresentação. Por favor, consultoria fornece algum curso ou apoio para a equipe interna dos escritórios?
vários, assim, eu falei para vocês de formação de advogados de negócio, que trabalha muito fortemente a questão de prospecção, formação de preços, etc. A gente tem vários programas na área financeira, a gente tem vários... eu estou vendo, desculpa, não tem como não ver aqui, alguém está colocando caneta Bic versus Montblanc, etc. Não tem como, eu estou falando, não tem como eu não ser seduzido pela... ficar bisbilhotando o comentário. Excelente analogia aí, né? Mas, enfim, então, assim, formação de advogados de negócio, programas de desenvolvimento de liderança, programas de formação em metodologia do financeiro, de como é que a gente enxerga o financeiro e como é que a gente desenvolve visão financeira, visão de resultado junto ao sócio. Aí qualquer coisa é só depois falar com a gente esmiuça um pouquinho melhor. Gente, para a gente cruzar a nossa reta de chegada, de novo, primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. É possível que a gente não consiga, daqui até o ho final, em 25 de Natal, estar junto com vocês, ainda que virtualmente. Espero que vocês tenham tido um 2020 pelo menos satisfatório, pelo menos. Espero que vocês tenham passado bem. Espero que vocês tenham passado bem, não só do ponto de vista financeiro, mas que vocês tenham aprendido em 2020 muita coisa para se fazer em 2021, né? Espero que todos vocês pessoalmente tenham um Natal aí, ano novo, maravilhoso. Esse é o meu primeiro Natal que eu estou desejando em 2021, mas já que eu já estou vendo panetone no supermercado, então já estou aqui celebrando o fechamento junto com vocês, né? Então, grande ano, estão todos já, desde então, convidados para as nossas comemorações em 2021, os nossos 20 anos, e participem sempre das nossas redes sociais, nos nossos próximos eventos, tá bom? Obrigado de novo, espero revê-los em tempos aí. E a nossa apresentação vai estar disponível, a Carol vai mandar para vocês e vão ter todo o acesso aí, tá bom? Até sexta-feira nós disponibilizaremos para todos. Até breve com todos vocês aí.